Como transformar o bambu em lindas peças de decoração. O curso da Ipagre mostra a versatilidade da planta na produção de artesanato. Veja como o projeto Microbacias 2, executado pela Ipagre, mudou a vida de um jovem agricultor de Monte Castelo, no Planalto Norte do estado. Muitas vezes elas são chamadas de mato ou ervas daninhas, mas elas são plantas alimentícias não convencionais, ou punk. Aprenda como enriquecer a sua omelete com o Mitsubá, o Major Gomes e a Aroeira. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura, o programa do Campo e do Mar de Santa Catarina. Conheça agora a história de um jovem agricultor de Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina. Com muito trabalho, estudo e dedicação, Maicon Dufek transformou a pequena propriedade rural em um grande viveiro de mudas florestais. Entenda como o projeto Microbacias 2, executado pela Ipagre, ajudou na realização desse sonho. Hoje, o Viveiro do Fato produz 4 milhões de mudas de árvores ao ano. A nossa história, ela vem de uma história de uma agricultura familiar, né? Nós éramos agricultores, né, e produtores de fumo, de tabaco na propriedade rural, né? E em 1990 meu pai começou a plantar fumo, né? E nós sempre viemos dessa atividade, né, sempre ajudando a família desde pequeno. Nossa principal fonte de renda era a fumicultura, a atividade agrícola. Eu tinha 18 anos de idade e eu queria muito estudar, né? Eu queria muito buscar conhecimento, fazer uma graduação, né, na parte das ciências agrárias. Tanto é que eu fui fazer faculdade, né, acabei passando no vestibular e fazendo faculdade em engenharia florestal na UNC Marcílio Dias em Canoinhas, né? E aí me formei em 2008, mas lá em 2004, quando meu pai faleceu, a gente acabou parando com a atividade da fumicultura, né? E eu comecei com a atividade do viveiro, produzindo mudas. Justamente porque na época existiu o projeto Microbacias 2, né? O projeto Microbacias 2 teve uma grande atuação no nosso município de Monte Castelo. E aqui, nessa propriedade do Maicon Dufek, que hoje é o Viveiro do Fato, ele teve recursos da Ipagre para que tivesse o início todo esse projeto de viveiro de mudas. E o projeto Microbacias objetivava o desenvolvimento social, ambiental e econômico das propriedades rurais. Porque na época o mobilizador, nosso amigo até hoje, o Marcelo Zoppo, né, ele estava promovendo um projeto que nós tínhamos um anseio de plantar algumas plantas nativas em volta do açude da nossa propriedade, né? E ele escreveu lá no projeto, mas ele não conseguia, né, achar, rastrear quem tivesse essas mudas para fornecer, né? E como eu tinha começado um projeto na faculdade do Guanandi, o Calófilo brasilense, eu tinha produzido algumas mudinhas no fundo do quintal e o mobilizador pediu se a gente conseguia aquelas mudinhas para estar encaixando no projeto e tal. E eu falei para ele que a gente não conseguia, porque aquilo era do meu projeto. Porém, me veio a ideia na cabeça, disse, não, mas eu posso produzir essas mudas então para atender o projeto, né, do Microbacias. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a ir no mato e arrancar mudinhas, né? E passar para os pacotinhos, onde foi a maior tragédia, né? Porque aquilo morreu tudo, né? Que não, nem recomendo que façam isso, né? Então, a partir dali, a gente começou a buscar, né, sementes de árvores nativas, né, ao redor da nossa propriedade, coletar sementes, fazer sementeiras, né? E a gente começou a produzir as primeiras mudinhas de mudas nativas, que foi o que a gente começou a produzir, nos canteiros de fumo. Por isso que a gente hoje tem muito amor pelas mudas nativas. Uma das nossas principais espécies de produção são as mudas nativas, porque a gente tem um amor muito grande pelas nativas, que foi com elas que a gente começou a história do Viveiro Florestal do Fato lá em 2004. Tendo em vista que a gente começou a nossa produção, né, nós tínhamos só os canteirinhos de fumo, a gente teve um anseio, né, por uma estrutura um pouco melhor. Foi aonde naquela época a gente conseguiu um recurso através do próprio projeto do Microbacias para nós construir a nossa primeira estufa, né, a nossa primeira casa de vegetação, que foi do ponto de partida de um recurso advindo do projeto Microbacias, com alguns sombrites, alguns aspersores, acho que até alguns tubetes na época. E a gente não era conhecido, era muito difícil, né, a comercialização de muda nativa.
Aí se você voltar 18 anos atrás, a gente que não tinha nome, não era conhecido, muda nativa, ninguém queria comprar, o pessoal só queria derrubar e cortar, né? Então isso para nós foi muito difícil. Mas a gente conseguiu encaixar algumas mudas naquela época justamente no projeto, que foi o que nos deu esse incentivo de continuar. Mas o viveiro florestal do Fato hoje ele produz mais de 100 espécies de mudas nativas, né, dentro do viveiro. Nós trabalhamos hoje com produção de plantas exóticas, que é a parte de pinos e eucaliptos. A gente trabalha com pinos com alta qualidade genética, que é o pino segunda geração Rigesa, né, para a produção de madeira, para a produção de celulose, para a produção de lâmina, de tábua, de poste, mourão, dormento. Então são as plantas exóticas e as plantas nativas. Também estamos trabalhando com um projeto junto com a Embrapa Florestas, que é o projeto da araucária enxertada para a produção de pinhão. Nós temos algumas plantas que a gente produz aqui dentro que é com foco em projeto de alimentação, né? Um exemplo aí, nós temos hoje o pau amargo, a Baccharis dracunculifolia, que é uma vassoura nativa da nossa região para a produção de própolis branco. Então nós temos alguns focos diferenciados em produção de mudas nativas, né? Trabalhamos com mais de 100 espécies hoje aqui dentro do viveiro. A gente tem uma estrutura aqui aproximadamente de 50 mil metros quadrados hoje de viveiro. E hoje nós temos em torno de 15 colaboradores aqui dentro da empresa, né, que nos assessoram aqui no processo de produção de mudas, né. Essa área é uma área que nós estamos organizando ela justamente para trabalhar com os projetos de educação ambiental. Nós, como somos uma empresa que nós temos uma responsabilidade socioambiental, nós recebemos todas as instituições aqui dentro da empresa, né, escolas municipais, estaduais, universidades, para justamente fazer uns trabalhos de educação, projeto de educação ambiental, né. Então a gente recebe todo mundo aqui, a gente dá aulas e palestras aqui dentro desse espaço que é um arboreto. Eu sempre tive um carinho muito especial pela Ipagre, porque quando nós éramos pequenos produtores, né, eu sempre percebi a forma que a Ipagre abordava, né, a nossa propriedade como uma forma de incentivo, né, para dar o ponto de partida de negócios, de sonhos que poderiam ser realizados. E eu vejo que como a Ipagre ela tem, né, uma atenção muito especial para a agricultura familiar, eu vejo e percebo, nós que estamos em municípios pequenos, como Monte Castelo e outros municípios ao redor, né, a nossa economia ela é advinda em sua grande maioria da agricultura familiar. Nesses 18 anos de história do viveiro florestal do Fato, a gente enfrentou muitas dificuldades, a gente teve muito aprendizado, a gente sempre esteve buscando conhecimento e nunca perdeu o foco, o amor pelas mudas nativas e o amor pelo aquilo que a gente faz, o gosto pelo aquilo que a gente faz, o orgulho de nunca esquecer das nossas raízes, da onde que a gente veio, né? E a paixão pelo trabalho que a gente está fazendo hoje, né? A busca pelas sementes nativas, pelo trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. A gente está muito feliz naquilo que faz, né? A gente sempre teve a certeza que estava fazendo a coisa certa, né? Desde o início, né? Porque a gente estava trabalhando focado naquilo que a gente acreditava, né? E eu sempre falo assim, né? Cada um é do tamanho do seu sonho, né? A gente buscar aquilo, ter amor e paixão por aquilo que a gente faz, qualquer ramo que você trabalhar, a gente tem certeza que vai dar certo. E hoje estou convicto disso e tenho certeza que novos projetos virão e não sei até onde que nós podemos chegar. De florestas para a cozinha, uma omelete saborosa e que ganha um toque especial com a adição de punks, as plantas alimentícias não convencionais. Aprenda a fazer essa receita com a gente daqui um pouquinho. As plantas alimentícias não convencionais, ou punks, são espécies vegetais que não são consumidas em larga escala, ou então são utilizadas apenas em determinada região. Elas deixam qualquer prato mais nutritivo e mais bonito, além de trazer inovação para receitas do dia a dia. Extensionistas sociais da Ipagre incluem 3 punks diferentes no preparo da famosa receita de omelete. Conheça hoje o Mitsubá, o Major Gomes e a Aroeira. Olá, eu sou Cristina, sou nutricionista e extensionista social da Ipagre no município de Florianópolis. PANC se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, né? É um acrônimo que se dá a partir da publicação desse livro que fala das plantas alimentícias não convencionais.
Mas, na verdade, elas são plantas que são tradicionais na alimentação da maioria das famílias e que foram perdendo esse uso ao longo do tempo por diversos motivos. A ideia hoje é fazer um omelete, que é um prato que a maioria das pessoas que comem ovo fazem no seu dia a dia, mas da mesma forma cada um pode fazer da sua forma de fazer omelete ou ovo mexido, incluindo plantas que não fazem parte da alimentação e que estão disponíveis ao seu redor. Então hoje encontramos aqui o Mitsubá. O Mitsubá é uma planta muito utilizada na culinária japonesa, por isso que ele tem esse nome popular, né, que já remete à cultura japonesa. Pode ser usado em salada, crua, cozido, em diversas preparações, e ele é utilizado como um tempero. Então nós vamos usar ele no omelete hoje. Outra planta que temos aqui, tem diversos nomes populares, porque ela é muito encontrada assim nas beiras de estradas, no meio do concreto a gente vê essa planta nascendo. O nome mais conhecido aqui na nossa região é Major Gomes. Chama também de Maria Gomes, de Cariru, de Beldroega. A gente tem outras plantas com esses nomes populares também. Essa aqui é a Thalinum paniculatum. Nós vamos usar as folhas. As folhas delas, o uso é muito parecido com o Aurea pronobis, que é uma outra punk que tem bastante proteína, além de ferro, cálcio e outros minerais na sua composição. E ela também tem essa característica de ter cerca de 20% de proteína nas folhas. Também usamos essas sementinhas e as flores dela para colorir e decorar os pratos. Então, nosso omelete vai ter Mitsubá, Major Gomes. E para finalizar, esse tempero, que é mundialmente conhecido, né, como a pimenta rosa, é a aroeira, muito comum aqui no litoral. E ela é uma pimenta, mas com sabor mais adocicado. Então nós vamos utilizar a aroeira também para decorar e temperar o nosso omelete. Olá, eu sou Claudésia, sou extensionista social, gestora do Centro de Treinamento da EPAGRE de Florianópolis. Nós temos hoje aqui para colocar no nosso omelete o Major Gomes, nós temos o Mitsubá, a aroeira e temos os ingredientes tradicionais do omelete. Os ovos, vamos colocar uma cebolinha para dar um temperinho, o sal. Depois dos ovos estarem batidos, nós vamos colocar o sal. O sal é a gosto, eu vou utilizar aqui mais ou menos uma colherinha de café. E em seguida eu vou estar acrescentando os outros ingredientes. Eu acrescento então agora as punks, né? A aroeira. Aí vamos dar aquela batidinha, né? Uma misturada, para ficar bem misturadinho. E para finalizar, antes de levar para o fogo, nós vamos colocar umas florzinhas do Major Gomes. Agora nós vamos levar para o fogo para cozinhar. Depois da frigideira aquecida com um pouquinho de óleo, nós vamos estar colocando o nosso omelete. Em fogo baixo, nós vamos deixar ele ir cozinhando devagar. Está pronto o nosso omelete, vamos desligar o fogo. Ele deve estar muito saboroso. Nutritivo, gostoso, é só saborear. Olha aí que boa sugestão para incrementar a tradicional omelete.
A seguir, artesanato de bambu. Você já pensou nessa possibilidade de renda? A Ipagre realiza cursos de capacitação para artesãos em Santa Catarina. Fique com a gente que já mostramos essa iniciativa. Até já! Vamos falar agora de artesanato. Você certamente conhece o bambu, uma planta de clima tropical abundante aqui no Brasil. É um material flexível, por isso pode ser facilmente manuseado, ideal para trabalhos artesanais. Que tal transformar o bambu em renda? É a proposta de um projeto da Ipagre, que já está na fase de capacitação de artesãos em Santa Catarina. O bambu é uma planta presente nas florestas brasileiras. É um material muito versátil, resistente e flexível, indicado para a produção de artesanato. Com o bambu é possível criar uma infinidade de peças, desde pequenos objetos até móveis de casa. Nivaldo Feliciano mora na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É artesão bambuzeiro. Ele trabalha com esse material há mais de 20 anos e produz todo tipo de peça, mas o foco é a construção civil. Eu praticamente, dentro de uma casa, né, eu tenho todos os móveis que tu pensares no caso. Desde um aparador, uma cama, mesas, o lavabo na minha casa é todo ele feito com bambu. Então não tem o que eu não faça hoje nada de móveis. O bambu confere aquele toque natural às peças. Sim. E em relação à resistência? O bambu, hoje comprovado cientificamente, ele é mais resistente do que o aço. É lógico, né? É um fiozinho, né? Você tem toda uma estrutura para fazer, para montar, para ter realmente uma estrutura garantida, né? Nós temos hoje já normas no Brasil que você pode usar na construção civil. Mas ainda temos muitas pesquisas por fazer. Hoje já existe o chamado bambu creto, que é usar o bambu junto com o concreto no lugar do ferro. Então, a resistência dele é como a resistência de uma madeira. A experiência de Nivaldo é compartilhada em cursos presenciais que ele realiza não só no Rio Grande do Sul, como também em vários estados brasileiros. Em Santa Catarina, já é a segunda vez que o artesão vem ministrar cursos, numa parceria com a Ipagre. Dessa vez, o curso acontece no CETRÉDIA, o Centro de Treinamento de Concórdia. Para fazer uma vela, uma xícara, ou, no caso, apenas uma bola para decoração, usa-se, no caso, um bambu, divide em duas partes iguais. Você vai cortar 6 partes de um lado dessa daqui e 6 partes do outro, que sendo que você vai unir todas as 6 partes no caso, e após unir vai ter essa bola aqui, que é a partir dessa bola que você vai fazer uma xícara. Agora o que eu vou fazer é colar as peças cortadas. A cola tem que ser cola instantânea. São 6 peças e eu estou colocando a terceira agora. Podem ver que ela está formando já uma esfera. Depois de 6 peças coladas, une-se as duas partes, aí eu tenho esta bola aqui. Agora eu lixei e vou fazer a xícara. Essa esfera vai ser tanto uma xícara, como também pode ser uma vela. Segurança, prendendo. Agora eu vou fazer o uso da serra-copo para fazer o furo. Aqui está pronto, e agora vai ter o acabamento final que vai ser lixado com uma máquina e depois lixado manual.
Aqui está pronta, tá? Aonde tá? Pode ser feita a xícara ou também uma vela usando parafina e pavio. Tá, agora eu vou passar uma cola, tem que usar a cola instantânea, tá? Para isso daqui, ó, para fixar. Tá, aqui agora só falta cada um usar a tua criatividade, tá? Para inclusive fazer uma alça diferente, um formato também diferente na xícara, que dá para mudar o formato da xícara. Tá? Vai depender da criatividade de cada um. Bom, esse projeto nós começamos ele em 2019, 4 anos atrás, através de um termo de cooperação técnica que nós firmamos com a Bambusque, Associação Catarinense do Bambu. Escrevemos um plano de trabalho e a gente vem cumprindo esse plano que basicamente prevê 3 ações mestras, assim, 3 linhas de ação. Primeiro é pesquisa de cultivares e nós instalamos 8 unidades no estado todo para ver em cada região do estado quais são os bambus que dão bem lá. E essa resposta a gente já tem. Segunda linha de trabalho era criar uma lei estadual de incentivo à cadeia produtiva do bambu. Nós já aprovamos esse projeto na Alesc no final do ano passado. Projeto escrito pela EPAGRE, apresentado e tramitado por um deputado, foi aprovado e agora as coisas começam a acontecer mais claramente. E aí a terceira linha de ação é o que está acontecendo hoje aqui, que é capacitar o pessoal tanto na produção do bambu, na parte técnica da produção do bambu, quanto a transformação do bambu em renda, que é basicamente e especificamente o que a gente está tratando hoje aqui. E aqui no Oeste nós temos a unidade regional Oeste da Bambu SC. Essa unidade, ela vem reunir já alguns grupos que já trabalhavam com o bambu e que a partir do momento que a gente sentiu uma afinidade, né, com a Associação Catarinense também, a gente passou a fazer parte também. Então esse grupo de pessoas que participam dessas 3 instituições plantam, colhem e participam de formações como esta aqui promovidas pela EPAGRE, que são muito importantes para a gente também, para a região. Bonito esse trabalho com bambu, não é mesmo? Para mais informações, procure a EPAGRE do seu município ou então entre em contato com o artesão Nivaldo, instrutor do curso, pelo telefone DDD 51 99964 7208. O SC Agricultura de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais. E até semana que vem.